A paz do Senhor, crianças. Estamos aqui mais uma tarde, mais um dia que Deus nos deu para aprender um pouquinho mais, da tua palavra. E como essa semana é a semana da Páscoa, nós estamos fazendo uma semana especial para falarmos sobre a tão conhecida, chamada Semana Santa. É a semana que antecede a nossa Páscoa, Nós estamos falando como foi a última semana de Jesus, antes que ele entregasse a sua vida por nós, para nos salvar e nos dar direito à vida eterna. Ontem a tia Lília já começou a nossa semana, começou a semana das histórias e falou quando Jesus ele entrou tão humildemente, tão de uma forma humilde, uma forma simples, em cima de um jumentinho, na cidade de Jerusalém. E por que ele entrou dessa forma? Para mostrar mesmo que nele só havia humildade, que ele não precisava de luxo, de coisas, para entrar naquela cidade. Não, ele entrou como uma pessoa humilde, que ele sempre foi, que ele viveu aqui nessa terra. Ele foi chamado como homem humilde, ele nasceu humilde, viveu humildemente e morreu como um servo humilde, como um cordeiro mudo. A Bíblia diz que ele se calou e morreu calado por mim e por você, pelos nossos pecados. E aí hoje nós vamos falar sobre o segundo dia, que Jesus foi àquela cidade de Jerusalém. Nós vamos ler aqui em Mateus, capítulo 21, e a partir do versículo 12. Jesus no templo. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas do que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombos. Ele lhe disse: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração, e vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo, e ele os curava. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados quando viam aquelas coisas maravilhosas que ele fazia, e ouviam as crianças gritar no pátio do templo: Hosana ao filho do rei. E eles disseram a Jesus: você está ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus respondeu: claro que sim. Será que vocês nunca leram a passagem das Escrituras Sagradas que dizem: Deus ensinou as crianças e as criancinhas a oferecerem o louvor perfeito? Jesus disse e deixou a cidade, e foi para o povoado de Betânia, e passou a noite ali. Jesus e a figueira. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas, não havia frutos. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos. E naquela mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram aquilo e ficaram assombrados e admirados com o que haviam ouvido. Então o Senhor lhe disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levanta-se e joguem-se ao mar. E isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedires em oração. Então, o que nos fala aqui nessa palavra, que no segundo dia que Jesus estava ali naquela cidade, ele foi ao templo, ao templo do Senhor Jesus. E quando ele chegou ali, havia muitas pessoas que estavam fazendo comércio.
Então eles estavam vendendo as coisas, trocando moedas, fazendo um comércio no pátio do templo. E Deus deixou uma ordem, que a casa de Deus seria a casa de oração, que as pessoas ali, elas estariam buscando algo de Deus. Mas as pessoas perderam essa visão e estavam ali fazendo trocas. E Jesus, ele ficou muito chateado. Jesus, ele já estava chateado com a situação, porque pensa, ele sabia que ele estava ali para uma finalidade. Ele sabia que com alguns dias, daqui a alguns dias, ele morreria. Jesus sabia que ele ia morrer, ele sabia o propósito dele aqui na terra. Mas a Bíblia nos diz que Jesus sentiu um temor, né? E até tem um versículo que diz que Jesus, ele pediu para Deus que, se possível, passasse isso dele, né? Se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, a vontade do Pai. Então nós vemos aqui que Deus, ele tinha medo, ele estava com temor no coração. Ele sabia que ele ia passar por algo muito difícil por mim e por você. E quando ele chegou ali no templo, ele viu as pessoas trocando, fazendo comércio, e até as pessoas que eram autoridades dentro daquele templo, os sacerdotes, né, as pessoas que estavam ali para cuidar do templo. Quando Jesus chegou ali, ele ficou muito, muito irado, e ele derrubou as mesas e falou para aquelas pessoas saírem dali, que ali era lugar de oração. E as pessoas não gostavam, as autoridades não gostavam do que eles viam, o que viam, né? Porque atrás de Jesus andavam as pessoas que precisavam de cura. Porque quando Jesus chega, onde ele chega, ele traz cura, ele traz alegria, ele traz libertação. É para isso que ele veio para as nossas vidas. Até hoje é para isso que Jesus veio, para ser o nosso companheiro, para trazer alegria aos nossos corações quando nós estamos tristes, né? E ali as pessoas ficavam muito iradas. Por que ele está fazendo isso? E viam coxos, cegos. E Jesus fazia milagres, libertava as pessoas que estavam, né, com maldição, né, que estavam tristes, depressivas. Jesus ia libertando. Jesus ia fazendo o que ele veio fazer, né, aqui nessa terra. Ele fazia milagres. Ele curava cegos. As pessoas que não andavam começavam a andar. E as pessoas se incomodavam, as pessoas que queriam matar a Jesus se incomodavam com aquilo. E até se incomodaram com as crianças. A palavra de Deus diz que eles falaram: você não está ouvindo, Senhor? Aquelas crianças gritando, falando hosanas ao rei. E o Senhor falou: sim, eu estou ouvindo. E é das crianças que sai um louvor perfeito. As crianças me adoram, as crianças sabem me adorar com autoridade, com verdade. A adoração das crianças é coisa boa. Então não parem de cantar, não parem de adorar a Deus, porque até ali, perto de Jesus ser morto por nós, ele exaltou as crianças. Ele deu uma importância para as crianças que estavam ali no templo. As pessoas podiam até julgar e alguns não gostar porque Jesus estava ali. Mas as crianças, elas adoravam. As crianças, elas achavam super bonito porque Jesus estava ali e era aquilo que elas queriam ver, né? Elas queriam ver Jesus fazendo milagres, elas queriam estar perto de Jesus, elas queriam ver o que Jesus havia para fazer, né? E o próprio Jesus, ele fala: deixa vir as minhas crianças, né? Em outra parte da Bíblia ele fala: deixai vir as minhas crianças, porque delas são o reino dos céus. E aqui nessa passagem bíblica Deus também fala das crianças: deixa as crianças me exaltarem, deixa as crianças me adorarem, porque o meu pai já disse que das crianças que sai um louvor perfeito. Então deixa as crianças louvarem. Então aí na sua casa, louve a Deus, engrandeça a Deus, né? E Jesus saindo dali, né, para voltar para Betânia, que ele ia passar a noite, ele sentiu fome, né? E ali ele sentiu fome e chegou, viu uma figueira. Figueira é a planta que dá figos. E ele viu aquela figueira, estava com muitas folhas verdes, folhas bonitas. E quando ele chegou ali perto daquela figueira, não tinha nenhum figo para matar a sua fome.
né? E aí a Bíblia nos conta que Jesus falou para aquela figueira: você nunca mais dará frutos, né? Vamos pensar que Jesus estava triste naquele momento, mas ele quis dar uma lição para os discípulos, né? Imediatamente quando Jesus falou isso, aquela figueira que estava cheia de folhas, ela ficou só com os galinhos secos. Sabe quando uma plantinha está morrendo? Ficou daquele jeito. E os discípulos falaram: nossa, como que o Senhor fez essa figueira secar tão, tão rápido, de uma maneira tão rápida? E eles falaram: olha, e, e Jesus falou para eles: olha, tudo que creres, se vocês crerem, vocês também vão poder fazer isso. Diga aquele monte que saia de um lado e vá para o outro. Se vocês tiverem fé, vocês vão poder fazer tudo isso. Quando Jesus fala do monte, ele não está falando daquele monte de montanhas de terra. Nós podemos trazer para hoje, né, que Jesus ele nos dá o poder de falar para a tristeza: sai de dentro de mim. Eu não pertenço, né, a esse sentimento. A tristeza não tem lugar no meu coração. A dúvida que Jesus existe, que Jesus é o meu amigo, não existe no meu coração. E Deus nos dá autoridade para falar: sai toda dúvida do meu coração. Eu não quero ter dúvidas de que Deus entregou a sua vida por mim. Embora eu não vivi naquela época, mas eu tenho um livro, uma Bíblia que é verdadeira, que me conta a história do meu Jesus, do meu Rei, do meu Redentor. E nós podemos todas as coisas. A Bíblia fala que a gente pode todas as coisas se a gente orar com fé. Se a gente pedir com fé, a gente pode todas as coisas. Tudo que vocês quiserem, desde a infância até um sonho que você tem de pequenininho. Eu quero ser médico, eu quero ser um bombeiro, eu quero ser um pregador da palavra, eu quero ser um presbítero, eu quero ser um porteiro na casa de Deus. Não importa o que você pedir, se for do agrado de Deus, Ele vai te conceder, Ele vai conceder o seu coração, né? Jesus naqueles dias, Ele fez muitos milagres. E nos outros dias a gente vai falar mais sobre o que aconteceu na vida de Jesus. Mas vamos pensar que foi uma semana muito difícil para Jesus. Imagina você estar numa cidade onde você vê as pessoas fazendo coisas erradas e sabendo que está perto da sua morte, mas sabendo que você tem que se entregar para trazer salvação para aquelas pessoas que estão fazendo as coisas erradas. E também por nós, por amor a nós. Nesses dias, muitas coisas aconteceram com Jesus, mas também foi uma semana que Ele muito nos ensina. E vocês, crianças, né? A gente sabe que é época de Páscoa, a gente quer chocolate, a gente quer tudo, sim. Isso faz parte, né, do nosso dia a dia, da nossa convivência com a sociedade. Não é pecado você ganhar um ovo de Páscoa, comer o seu chocolate, não. Mas você tem que saber o real motivo da Páscoa. Que a Páscoa é a morte, a ressurreição de Jesus. Isso que importa para nós, né? Isso que importa. Que mataram ele, mas no terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele vive com o Pai, à nossa espera. Só esperando para nos buscar e que tudo isso acabe para nós, porque nós vamos viver em alegria no céu com Ele. Nós não podemos ter dúvidas disso. Então nós vamos estudar essa semana inteira sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Nós falamos um pouquinho sobre o segundo dia de Jesus, né? E eu só quero que nós venhamos agora orar e agradecer a Deus, né, por ter nos enviado o seu Filho. E agradecer a Jesus por ter passado aquela semana tão atormentada na vida dele, mas que ele nos ensinou tanto. Vocês vão ver quanto vocês vão aprender nessa semana. O tanto que Jesus nos ensina essa semana, né? E ele ensina também a nós crermos e fazermos o que o Senhor tem para nós. O que Deus tem para nós, independente do que seja, a gente tem que fazer. Porque a vontade de Deus, ela é sempre boa e agradável. Então nós vamos orar e agradecer a Deus, tá bom? Vamos orar agora nesse momento. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, meu Pai, pela sua morte na cruz, Senhor, porque o Senhor deu a sua vida por mim
e por todos esses pequenos que estão nos assistindo. Meu Deus, muito obrigado por enviar o teu filho. Nos faça entender o propósito da Páscoa. Nos faz entender, Senhor Jesus, a importância da tua morte na cruz. Nós temos só que te agradecer, Senhor, porque tu entregou a tua vida sem reclamar, Senhor. O Senhor podia falar que não queria morrer por nós, mas o Senhor se entregou sem duvidar, Senhor Jesus, de que esse seria o melhor caminho para a nossa vida. Então nós temos que te agradecer. Muito obrigado, Jesus, por ter morrido naquela cruz por nós e nos dar a salvação. Amém? Fiquem com Deus. Até amanhã. Amanhã tem mais palavra, um pouquinho mais, o terceiro dia de Jesus na cidade de Jerusalém. Tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço.